Caros alunos e alunas do Complexo da MAS, é bom tê-los aqui novamente para tratarmos de direito administrativo para os concursos das carreiras fiscais. Na aula anterior estávamos tratando de requisitos ou elementos do ato administrativo. Naquela ocasião, estávamos tratando de um ponto importante que era a delegação dentro do requisito competência para a prática do ato. Mas vamos aqui no nosso quadro anotar os requisitos do ato administrativo, falar também da avocação e também da delegação. Então vamos lá, requisitos ou elementos do ato. Requisitos ou elementos do ato administrativo. Aqui nós vamos encontrar a competência. E era exatamente sobre esse requisito que estávamos tratando a aula anterior, a respeito da competência. Naquela oportunidade, nós afirmamos que a competência ela é definida em lei. Além disso, ela possui outras características. A competência será irrenunciável. Quando afirmamos que ela era irrenunciável, nós assinalamos que, apesar de irrenunciável, ela admite delegação e admite também a avocação. Então, a competência definida em lei é irrenunciável, entretanto, admite delegação e avocação. Então, eu tenho aí a delegação e a avocação sendo admitida no que se refere à competência para a prática do ato. E isso que estamos tratando está lá na Lei 9.784, de 99, que trata do processo administrativo federal. Vamos fazer algumas anotações do lado de cá agora a respeito da delegação. Vamos anotar aqui, delegação. Podemos afirmar que, observando o texto da lei, a delegação é um ato discricionário? Sim. A delegação poderá ser realizada. Se ela pode ser realizada, devemos afirmar que a delegação é a manifestação da discricionariedade, é um ato discricionário. Como tal, como ato discricionário que é, essa delegação admite a revogação, portanto, é revogável, revogável a qualquer tempo. Então, a delegação é um ato discricionário e, como tal, admite a revogação. Mantenha no quadro para anotação, por favor. A revogação, ela pode ser realizada. A possibilidade a delegação, ela pode ser delegada. O ato pode ser delegado. A possibilidade de delegar, a possibilidade de delegar é a regra. Então, a possibilidade é a regra. Então, o ato é delegável em regra. Proíbe-se, entretanto, aí surge a exceção, que é a proibição. Proíbe-se a delegação expressamente quando tratar-se de edição de ato normativo. Edição de ato normativo. Também não se admite a delegação de decisão de recurso administrativo. E, finalmente, proíbe-se a delegação de atos cuja competência for exclusiva. Então, são indelegáveis a edição de ato normativo,
a decisão de recurso administrativo e os atos que indicam competência exclusiva. Esses são indelegáveis, já que a lei expressamente proíbe a delegação nestes casos. A lei expressamente proíbe a delegação nestes casos. Então, são atos indelegáveis. Então, vamos lá. Repetindo. Edição de atos normativos. Decisão de recurso administrativo e competência exclusiva. Essas hipóteses de indelegabilidade estão previstas no artigo 13 da Lei 9.784, de 99, que trata do processo administrativo federal. Essas são as hipóteses de indelegabilidade. Portanto, a possibilidade de delegar é a regra. Possibilidade de delegar é a regra. Vamos complicar nossa vida um pouquinho, né? Vem até aqui, por gentileza. Pergunto a você. A possibilidade é a delegação é um ato discricionário. A pergunta que faço é: a revogação da delegação é a avocação de um ato? Ou a avocação de uma competência? Preste atenção. Delego minha competência a meu subordinado. Posso revogá-la? Posso, a qualquer tempo, já que a delegação ela é um ato discricionário. Revoguei. Ao revogar a delegação, o que surge? Retomo a competência anterior. Ao retomar essa competência, houve a avocação? Pergunto a vocês. Obrigado pela resposta. Não houve avocação. Aí reside uma diferença grandiosa. Preste atenção. Ainda estamos falando da delegação. Não começamos a tratar da avocação. Mas, para que exista a avocação, a competência originária é do subordinado. É dele. A lei prevê que a competência é dele. E eu avoco a competência dele e passo a exercê-la. Então, na avocação, a lei estabelece originariamente a competência de quem? Do subordinado. Daí, eu a avoco. Quando eu delego a minha competência, a lei estabeleceu originariamente que a competência é minha. E eu a delego. Ao revogar essa delegação, retomo essa competência? Sim, passo a exercê-la sem que haja outra autoridade para tanto. Isso é avocar? Não, porque a lei a definia originariamente como competência minha. Então, ao revogar, e é isso que eu quero que vocês anotem e deixem anotadinho do lado aí. A revogação da delegação, não é avocação. A revogação da delegação não é a avocação. Perfeito? Legal. Agora uma pergunta interessante surge. E nós já falamos disso anteriormente. Para que haja delegação, é imprescindível a hierarquia? Para que exista a delegação, é imprescindível a hierarquia? Ou é possível que tenhamos delegação sem que hierarquia exista? Muito obrigado pela resposta, especialmente daqueles que estão aqui presentes. Tá bem? Eu percebo que é uma resposta moral, de natureza moral, percebo isso. Moralmente altos brados em sala. A delegação, nós afirmávamos, agora preste muita atenção por gentileza, nós afirmávamos que ela, delegação,
só existiria se houvesse uma situação hierarquizada, se houvesse desconcentração. Essa era uma afirmativa absoluta. Até quando afirmávamos isso? Até que foi editada a Lei 9.784, de 99, que é a lei que trata do processo administrativo federal. Nesta lei, o legislador, ao prever a delegação, ele diz que a delegação poderá ser realizada ainda que não haja relação de subordinação. Ainda que não haja relação de subordinação. Portanto, disso concluímos que para o legislador, a delegação não necessita de hierarquia. Então, surgem aí dois tipos de delegações. Dois. A delegação própria e a delegação imprópria. Vamos anotar no quadro isso, vem até aqui. A delegação, segundo a lei, pode existir independentemente de hierarquia. Daí a doutrina estabeleceram duas categorias de delegação. Primeira, a delegação própria. Qual é a delegação própria? É aquela que não existe sem que haja hierarquia. Então, delegação própria é com hierarquia. E a delegação imprópria, pode abrir um pouquinho mais o quadro? É isso, obrigado. E a delegação imprópria é aquela que existirá independentemente de hierarquia, portanto, sem hierarquia. Então aqui eu tenho os dois tipos de delegação. Delegação própria e a delegação imprópria. Deixa anotadinho aí do lado. Delas nós falaremos mais adiante. Pois não. Perfeito. Não. Tá, deixa eu te falar. A competência ela é intransferível, tá? Primeira coisa. Tá, a pergunta da colega é, quando há transferência, quando há a modificação de competência em razão da delegação, se há transferência. Tá, primeiro que não há. Por que não há? Quando eu delego, eu me mantenho competente. Eu não estou abrindo mão da competência. Qual é o fenômeno primeiro que surge com a delegação? Várias autoridades competentes para o mesmo ato. Essa é a primeira situação. Então, quando eu delego a alguém, com ou sem hierarquia, eu me mantenho competente. Tá? É para ter eficiência, esse é o objetivo. Para ter várias pessoas com a mesma competência. Então pensemos que eu tenha delegado competência a você. Eu tinha competência para realizar o ato? Sim, agora tenho eu e tenho você. Ao retomar essa competência, eu estou avocando? Não. Só estou dizendo uma coisa só, que eu sou autoridade exclusiva para praticar esse ato. A competência agora passa a ser só minha, você não a possui mais. Isso não é avocar. Por que não é avocar? Porque a competência não foi estabelecida originariamente por lei a você. Na avocação, eu trago para mim uma competência que a rigor não é minha. A competência é definida por lei a outra pessoa e eu a avoco. Quer dizer, difere absolutamente da delegação e da revogação da delegação. Não sei se era essa a pergunta. Tá. Tá, aí você está falando de ente.
tá? A avocação, ela só existe dentro de uma estrutura desconcentrada. Só dentro de uma única pessoa jurídica. Não é um ente pegando de outro, tá? Quando eu tenho essa possibilidade de uma entidade pegar de outra, eu só posso fazê-lo no exercício do controle finalístico. Quando a entidade descentralizada está se desviando, por exemplo. Aí a entidade central intervém, controle finalístico. Isso não é avocar. A avocação é dentro da própria pessoa. Ela pressupõe hierarquia. Quando eu tenho uma entidade e outra, hierarquia não haverá. Vamos colocar a avocação no quadro aqui. Observe. Então, uma coisa que eu quero só que vocês registrem por hora. A revogação da delegação não é avocar. Tá bem? Porque eu estou trazendo para mim uma competência que, a rigor, originariamente é minha. Tá certo? Agora, na avocação, vamos anotar do lado aqui. Avocação. A avocação, ela ocorre quando o superior hierárquico, portanto só com hierarquia, quando o superior traz para si a competência do subordinado. Traz para si a competência do subordinado. Originariamente, a competência é definida pela lei a quem? Ao subordinado. A competência é dele. E o superior atrás para si a competência do subordinado. Aqui nós vamos perceber que é inerente à avocação uma estrutura desconcentrada. Portanto, aqui eu tenho a hierarquia se manifestando. Hierarquia. Não podemos confundir com aquela situação de descentralização, onde eu tenho pessoa jurídica e pessoa jurídica, por exemplo, a União e o INSS. A União eventualmente pode retomar uma competência do INSS? Pode. Só poderá fazê-lo no exercício da tutela administrativa ou controle finalístico. Nessa relação não há hierarquia. Se nessa relação não há hierarquia, não posso dizer que ela esteja avocando. Não é avocação. A avocação pressupõe relação de subordinação. Então pressupõe hierarquia dentro da própria pessoa jurídica. Então, para que exista a avocação, primeira condição a ser implementada, qual é? Que haja uma relação de subordinação. Então, eu posso afirmar, aí é uma pergunta, que a avocação só existirá se houver hierarquia? Sim. Então, primeira condição para que eu tenha avocação. A avocação. Primeira condição, qual é? Que haja hierarquia. Portanto, uma relação de subordinação. Segundo, que esta avocação só se realize em situações excepcionais. Situações excepcionais. Que ela não se perpetue no tempo. Portanto, ela é temporária. Ademais, só existirá a avocação se houver justificativa para tanto. Então tem que ser justificada.
Quando fala em justificada aqui, está dizendo que ela deve ser motivada. Aqui eu tenho a vocação. Então ela pressupõe uma situação hierarquizada, onde o superior traz para si a competência de seu subordinado. Em situações excepcionais, de maneira temporária e sempre com justificativa. Tá certo? É nesse caso que eu tenho a vocação. Não, ela ocorre dentro de uma entidade. Seja entidade política, seja entidade administrativa. Quer ver? Vem até aqui. Pergunta a você, olha, dentro do INSS, eu tenho uma desconcentração dentro dele? Tenho. O superintendente do INSS pode pegar a atribuição de seu subordinado? A vocação. Só que o INSS é uma autarquia, uma entidade administrativa. Posso ter essa vocação do mesmo modo dentro da União, que é uma entidade política? Posso. Quando a presidência da República traz para si a atribuição de seus subordinados. Também a vocação. O que é importante ressaltar é que ela é fruto da desconcentração. E o que é desconcentração? É a fragmentação de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica. Então, quando eu falo de avocar, eu não estou falando de relação entre pessoas jurídicas, é dentro de uma mesma, tá bom? Pode ser dentro de uma entidade administrativa? Pode, autarquia, empresa pública, o que for. Pode ser dentro de uma entidade política? Sim, basta ter uma estrutura desconcentrada, tá? Então, aí eu teria a possibilidade de avocação. Aquela interferência que eventualmente existe entre a União e o INSS não é a vocação. Nós vamos ter ali o controle finalístico, a tutela administrativa. Por exemplo, o INSS está se desviando, saindo de seu prumo. A União pode intervir? Deve intervir, para colocá-la nos trilhos. Aí eu tenho, não a vocação, mas a interferência de uma pessoa jurídica na outra, levando em conta o poder de controle, que é a vinculação. Aqui não há subordinação caracterizando, tá bem? A relação é horizontal, diferente da desconcentrada. Então, olha, a vocação só existirá onde houver hierarquia. Portanto, onde tem desconcentração, tá? Perfeito, perfeito. A ela, na relação de avocação, há uma grande interferência do poder de autotutela, onde a entidade se autocontrola, os superiores controlando os subalternos. Aí ele avoca se for o caso. Avocando, poderá anular os atos de seu subalterno? Sim, exercício da autotutela típica, tá certo? Perfeito. Perfeito. Não, ela não faz isso, ela não pode fazer. Tá? As entidades têm competências delimitadas no texto constitucional. Entidades políticas, como que é feita a competência na Constituição? Expressamente da União, expressamente do município, de modo residual do Estado. Quer dizer, aqui eu não posso admitir que um interfira na competência do outro, a menos que sejam situações de competência concorrente, mas cada um na sua. Tá? Não é disso que nós estamos falando. É a União dentro dela, tratando dos seus próprios atos. Tá bom? Aí é desconcentração. Então, olha, para existir a vocação, é necessária hierarquia? Sim. Quais são os requisitos para a vocação? Vamos lá, sem errar. Hierarquia, excepcionalidade, tem que ser em caráter temporário e tem que existir justificativa. Tá bem? Aí eu tenho a avocação. Agora a pergunta que faço a vocês é, a avocação e a delegação nós vimos?
Vimos. Pergunto, a avocação e a delegação constituem instrumentos por meio dos quais se define determinada competência? Sim. Não originariamente, tá certo? Porque originariamente a competência foi definida por lei. Agora, olha a pergunta que surge junto com isso. A delegação e a avocação constituem critérios por meio dos quais se define competência? Preste atenção. A delegação e a avocação constituem critérios por meio dos quais se define competência? Não. Os critérios são definidos para estabelecer originariamente a competência. E a delegação e a avocação não são instrumentos para definição originária de competência. Tá bem? Os critérios são utilizados para se definir originariamente uma competência. Quais são os critérios? Nós não falamos disso ainda, ou falamos? Obrigado pela atenção. Não falamos. Prestem atenção, por gentileza, e nós vamos anotar no quadro. Qual é a diferença da competência do secretário de Educação para o secretário da Fazenda? É hierarquia? Entre eles, não há hierarquia. A diferença está na matéria, tá certo? Qual a diferença para definirmos a competência do prefeito em relação a esses secretários? É a matéria? Não, é a hierarquia. Qual é a diferença para definirmos a competência dos subprefeitos? É a competência? Não pela matéria, mas é em razão do lugar. Porque ali todos têm a mesma competência material, todos têm a mesma hierarquia e cada qual atua em uma base territorial. Então, só nisso que nós falamos, nós tratamos de 3 critérios de definição de competência: matéria, hierarquia e território. Mas nós vamos anotar isso no quadro, tá? Pois não. Não perde. Tá? Na verdade, é só para o exercício da autotutela pontualmente. Tá certo? Na vocação ele não perde a competência. Porque ela é definida por lei a ele, né? Tá? Prestem atenção aqui, por favor. Critérios para determinação de competência. Só que quando eu falo de critérios para determinação de competência, estou falando de competência originária. Portanto, com isso nós devemos afirmar que não são critérios de determinação de competência a delegação e a vocação. Estão fora. Tá certo? Então, critérios de determinação de competência, estamos falando da competência originária. Primeiro critério que nós temos: a hierarquia. Hierarquia. Vamos colocar do lado aqui o exemplo. Se eu pego aqui a Prefeitura Municipal de São Paulo, onde eu tenho o prefeito. Ao lado do prefeito, abaixo dele, na verdade, encontraremos o secretário de Educação, o secretário de Transportes, o secretário de Finanças. Aí eu tenho os secretários que estão em volta. Em volta desses daqui, nós teremos os subprefeitos. Subprefeito da Lapa, subprefeito da Sé, subprefeito da Penha e subprefeito de um outro bairro da capital.
A pergunta que surge é: esses agentes, tanto o subprefeito quanto os secretários, têm uma competência que é determinada em lei originariamente, mas em relação ao prefeito, qual é a distinção da competência deles? É exatamente a hierarquia. Tanto os secretários quanto os subprefeitos estão hierarquicamente abaixo de quem? Do prefeito. Então a competência é definida pela hierarquia. Agora vamos analisar a relação que eu tenho entre os secretários, entre eles. Pergunto, o secretário de Educação, vem até aqui agora, por favor. O secretário de Educação, o secretário de Transporte e o secretário de Finanças estão abaixo do prefeito? Sim. Então, em relação ao prefeito, o critério determinante foi hierarquia. Entre eles, secretários, há hierarquia? Não. Tem competência para exercer sua atividade em todo o território do município? Sim. O que difere, então, a competência de um em relação ao outro? É a matéria. Não é hierarquia, porque entre eles não há hierarquia. Não é o território, porque todos têm competência no mesmo território. A distinção existe em relação a eles, em razão da matéria. Então, qual é o outro critério que surge como determinante de competência? Aqui nós vamos colocar a matéria. Então, outro critério determinante de competência, a matéria. Beleza? Beleza. Então vamos lá. É interessante esse despertar numa segunda-feira chuvosa na capital de São Paulo. Você olha os alunos, o semblante é um ânimo, estão assim, retumbantes em sala, certo? Uma segunda-feira chuvosa em São Paulo. Todo mundo chegando um pouco atrasado, né? Chegando atrasado e molhado, né? Agora vamos analisar a situação dos subprefeitos. Os subprefeitos, em relação ao prefeito, estão hierarquicamente subordinados a eles? Sim, ao prefeito. Agora, e a relação entre eles, subprefeitos? Todos têm a mesma competência material? Todos têm. A matéria é a mesma. O que o subprefeito da Lapa faz, o da Penha faz. Então, em relação à matéria, não há diferença. Há diferença entre eles em relação à hierarquia? Também não. Estão no mesmo patamar. A diferença está no quê? Todos exercem competência em todo o território de São Paulo? Não. Cada qual exerce a competência em um pedacinho do território. Então a competência deles foi definida pelo território. Então o critério que foi adotado agora é o critério territorial. Territorial. Competência definida pelo critério territorial. Tá. Surgem outros critérios definidores que nós temos na lei. E a lei fala, aí eu vou colocar em preto, tá? Ela fala também do tempo como determinante de competência e ela fala do fracionamento. Vamos tratar desses dois aqui, tempo e fracionamento. Mantenha no quadro para anotação, por favor. Então vem até aqui. O tempo, a rigor, ele é tido como determinante de competência de maneira negativa. O que isso quer dizer? Muitas vezes, o decurso do tempo impede o exercício de determinada competência. Não estou falando que ela prescreve, ela é imprescritível, mas algo que se chama
preclusão ou coisa julgada. Vocês se lembram, quando nós tratamos aqui em sala de aula, do princípio da segurança jurídica? Vocês lembram, não lembram? Eu falei, ou as coisas se resolvem de fato, ou o tempo resolve. Não falei que ali se manifestam a prescrição e a decadência? Então, a administração, caso pratique um ato ilegal, ela deve anulá-lo? Sim. Mas se esse ato beneficia terceiro que não agiu de má fé, ela tem 5 anos para anular. Caso não o faça, não poderá mais fazê-lo. Então surge o tempo aqui como um determinante negativo de competência, proibindo o exercício da competência naquele caso. Uma outra situação é nomeação e exoneração de servidores do Poder Executivo e Poder Legislativo em período eleitoral. Não pode, portanto, ali mais um critério temporal definindo de maneira negativa. Então, olha, o tempo também é utilizado para determinar competência? Sim, a rigor, de maneira negativa. Tá bom? Então, o tempo também é utilizado para determinar-se competência. A rigor, de maneira negativa. Pode colocar como exemplo prescrição e decadência, tá? Que são os instrumentos de preclusão que nós temos. Preclusão. Precluir. Preclusão. O que é a preclusão? É a proibição de alteração da situação anterior. Então, se o tempo passou, não pode mexer. Perdeu o direito de fazê-lo. Não pode mais atuar. Agora, o que é o tal do fracionamento? Quando a gente estuda processo administrativo disciplinar, lá na Lei 8.112, por exemplo, que trata do Estatuto dos Servidores da União, a gente vê que o processo administrativo disciplinar, ele é iniciado por meio de uma portaria, que instaura o procedimento. Nessa portaria, a autoridade competente nomeia a comissão processante. 3 membros para a comissão processante. Da portaria de abertura da sindicância ou do processo, esses 3 servidores atuarão, presidindo os atos processuais, zelando pela regularidade processual. Só que a atuação deles vai da portaria ao relatório. Eles relatam o processo, com o relatório, finda-se a competência da comissão processante. Acaba. Agora, quem vai decidir é a autoridade julgadora, presidente da República, por exemplo, os chefes de gabinete. Só que a comissão processante, ela teve competência dentro do processo? Sim. Competência determinada por uma fase processual, pelo fatiamento do processo. Então ali eu tenho uma fração do processo, que é de competência de quem? Da comissão processante. Terminou esse fracionamento, essa fase, não tem mais competência. Então podem anotar, por favor, o fracionamento constitui critério determinante de competência, dentro de processos administrativos, e também no ato complexo, que falaremos adiante, tá bem? Pode colocar entre parênteses a competência da comissão processante. Entre parênteses, a competência da comissão processante. Então vamos lá, sem errar, sem olhar para a lousa e sem olhar para o seu caderno.
Quais são os critérios de determinação de competência? Hierarquia, matéria, território, o tempo e o fracionamento. Beleza? Beleza. Não tem jeito de errar, certo ou errado? Certo. Eu quero só ver agora. Vamos a uma questão, vamos lá? Vamos ao nosso material. São critérios para a distribuição de competência, como requisito ou elemento do ato administrativo, dentre outros. Letra A delegação e a avocação. Vem até aqui, por favor. A delegação e a avocação constituem critérios para a determinação de competência? Não, porque quando se fala de critérios para a determinação de competência, estamos falando aqueles critérios que definem a competência originária, o que não ocorre na delegação e na avocação. Tá bem? A lei define que pela matéria eu sou competente, pela hierarquia eu sou competente, pelo território eu sou competente. Quem está definindo isso? A lei. Definiu a minha competência originária? Definiu. Agora, posso delegar, se for o caso? Posso. A delegação não é critério para a determinação de competência originária. Não é. Tá bom? E nem mesmo a vocação. Então a letra A está fora. Tá? Então vamos lá. Letra A está errada. Letra B. Conteúdo e objeto. Conteúdo e objeto são elementos do ato administrativo e não critérios de definição de competência. Letra C. Matéria é? É. Entretanto, a forma e o sujeito não são. E a letra D de dado, que é o nosso gabarito, diz que a matéria é, o território é e o tempo é. O gabarito, de fato, é a letra D, tá? Então, coube recurso. A letra C está errada, que apareceu na tela, evidentemente. Tá? Vem até aqui, por favor. Deixa eu só... Não, pera um pouquinho só, Paulo. Vem até aqui. Quais são os critérios? Hierarquia, matéria, território, tempo e fracionamento. Então, o gabarito da nossa questão, em que pese a letrinha ter aparecido ali, é a letra D de dado. Houve recurso, já julgamos e julgamos procedente o recurso. Tá? Pode falar. São. O objeto, o conteúdo, na verdade, quando a gente fala do objeto, eu digo, o objeto é o conteúdo do ato. Isso é a mesma coisa. Tá? Tem o Celso Antônio Bandeira de Mello, por exemplo, ele não fala em objeto, ele fala em conteúdo, que é a mesma coisa. Tá? Então a resposta ali não é a letra C que está no quadro, tá? A letra D de dado. Tá bem? A próxima, por favor. O ato de delegação não retira a atribuição da autoridade delegante, que continua competente cumulativamente com a autoridade delegada para o exercício da função. Certo ou errado? Venha até aqui, por favor. Por que que não retira a competência da autoridade delegante? Porque se retirasse, estaríamos diante de uma transferência de competência ou de uma renúncia de competência. A competência é irrenunciável. Eu não posso abrir mão. E quando eu delego, não estou abrindo mão. Só estou fazendo uma coisa. Continuo competente para a prática do ato, mas não só eu agora. Terceiro também estará. Tá? Cumulatividade de autoridades competentes. E é exatamente o que eu tenho aí. O item está correto. Vamos a ele novamente. O item está correto.
Leiam com atenção, por gentileza. Então vamos lá. Enquanto o ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante, a avocação da competência é permitida mediante justificativa e de modo excepcional. O item também está certo, tá? Então aí eu tenho a delegação e a avocação. Vem até aqui, por favor. Tínhamos anotado no nosso material as características da avocação. Quais são? Hierarquia, excepcional, temporária e mediante justificativa. Na questão está faltando alguma coisinha ali, mas não falou somente, tá certo? Está falando que a avocação, no caso, é permitida mediante justificativa, o que é verdadeiro, e além disso, ela só existirá em situações excepcionais, então o item está correto. Na sequência, vem até aqui, por favor. Deixa essa questão que nós vamos resolver ela depois. Vem até aqui, por gentileza. Obrigado. Ah, combinamos, você viu, né? Foi assim, ó. Tá certo? Então vem até aqui. Vamos continuando a respeito da competência, assinalar outras coisas aqui. Primeira característica dela qual é? Que é irrenunciável. Segunda característica dela. Segundo a doutrina, ela é intransferível. Intransferível. Segunda característica, intransferível. Também se diz que ela é inderrogável nesse caso. Inderrogável. Então, intransferível e inderrogável são a mesma coisa. Tá? Então, isso é característica também da competência. Não se transfere a competência de um órgão para outro, de uma pessoa para outra. Admite-se sim a delegação e a avocação, mas não a transferência. E finalmente, outra característica dela, que nós vamos encontrar aqui embaixo, é o fato dela ser improrrogável. Improrrogável. Essa é a outra característica dela. Precisamos definir o que é ser improrrogável. Quando a gente trata de competência, especialmente no processo penal e no processo civil especialmente, vem até aqui, a lei estabelece a competência dos juízes. Então, cabe a mim, advogado, caso queira propor uma ação, propô-la no juízo correto. Então, eu tenho que propor naquele juízo que é a autoridade competente para julgar. Mas não são poucas as vezes em que a parte que vai propor a ação, ela erra. E ela protocola a ação no juízo errado. Ele é competente para julgar? Não. Mas a incompetência desse juízo, eventualmente, não é absoluta. É relativa. O que isso quer dizer? Que caberá à parte contrária alegar, no tempo definido em lei, a incompetência do juízo. Caso ela alegue, beleza, o processo não vai ficar ali. Mas se ela perde o prazo e não alega no prazo correto, pergunto, o juízo era competente para julgar a ação? Não, mas agora a sua competência que não abrangia esse fato vai ser prorrogada. Então, aquele que era incompetente passa a ser competente para a prática do ato. Essa é a prorrogação que eu tenho. Prorrogação de competência. Aqui em processo administrativo, em direito administrativo, não se admite. Então, posso afirmar, preste atenção, em razão disso, que o incompetente não se transmuda em autoridade competente. Posso dizer isso? Posso. Não se transforma em competente. Aquele que é incompetente,
ponto. Não se transforma em autoridade competente em nenhum momento. Por que não se transforma em autoridade competente? Porque a competência é improrrogável. Tá bem? Então vamos anotar, por favor. Disse que a competência é improrrogável. Disse que a competência é improrrogável. Pois a autoridade incompetente não se transforma em competente. Pois a autoridade incompetente não se transforma em competente. Tratamos então do primeiro requisito do ato administrativo. Agora vamos falar do segundo, que é o objeto. Competência, agora vamos falar do objeto do ato. Competência ou objeto. Segundo a doutrina, o objeto pode ser conceituado como o resultado prático do ato. O objeto pode ser definido como resultado prático do ato. Disse ainda que esse objeto é o resultado imediato do ato. Resultado prático, resultado imediato. Finalmente, podemos dizer que o objeto é, pela doutrina, também conhecido como conteúdo do ato. São conceitos, tá? Resultado prático, resultado imediato, conteúdo do ato. E alguns ainda afirmam que o objeto é o efeito jurídico imediato. Efeito jurídico imediato. Vem até aqui, por favor. Aqui nós vamos utilizar um modo prático para resolver um problemão aí, tá? Nós vamos fechar os olhos, porque fechando os olhos a gente enxerga tudo, certo ou errado? Certo. Quando o cara é demitido, se você fecha o olho, você vê o quê? Você vê ele pegando as trouxinhas dele, ó, indo embora, não é isso? Então você está vendo a vacância do cargo. Na hora que ele é exonerado, se você fecha o olho, você vê o quê? Que ele está pegando as trouxinhas, ó. Você está vendo a vacância do cargo. Posso dizer que a exoneração e a demissão têm o mesmo objeto? Que é a vacância do cargo? Sim. Terão motivos diferentes e finalidades distintas também. Mas o objeto é o mesmo. Então, se a gente for analisar, vem até aqui agora, por favor. Vamos botar aqui a demissão como exemplo. A demissão. Quando o cara é demitido, imediatamente eu percebo o quê? Eu percebo a vacância do cargo. O cargo se torna vago. Qual é o resultado imediato da demissão? A vacância.
Qual é o resultado prático da demissão? A vacância. Qual é o efeito jurídico imediato? A vacância. Então, na demissão, eu posso dizer que a vacância é o seu objeto? Sim, é o seu objeto. É o seu resultado prático? É o seu resultado imediato? É seu efeito jurídico imediato? Agora, para que eu demito? Olha a pergunta que eu fiz. Para quê? Quando eu falo para quê, eu estou tentando descobrir a finalidade. O porquê eu demiti? Quando eu pergunto o porquê, eu estou querendo saber qual foi o motivo. Então preste atenção. O objeto é, segundo o que nós anotamos, o resultado do ato? Sim. Nós demos adjetivo a esse resultado. Qual foi os nomes que nós demos lá? Quais foram? Resultado primeiro, prático. E também resultado imediato. É o próprio conteúdo do ato. Tá bem? Esse é o objeto. Então, na demissão, o objeto da demissão é ela própria. Ou seja, a vacância. Tá bem? Mantenha no quadro para anotação, que já já nós vamos complicar nossa vida. Agora vem até aqui, por gentileza. Prestem atenção. A demissão, ela é aplicada e ela produz um efeito imediato, que é o cara pegar as trouxinhas dele, ó, ir embora. Esse é o efeito imediato. Agora, para que eu estou fazendo isso? Para punir ele, porque ele pisou na bola. Isso é punição. Então, ó, preste atenção. Mas não precisem anotar agora, é depois que nós vamos anotar. Mas fique à vontade, aqui impera a democracia, tá bem? Preste atenção. Então, eu posso dizer que a punição também é um resultado do ato? Vamos analisar, esquece o que nós anotamos. Se for perguntado a você, a finalidade que vai ser alcançada também é um resultado do ato? Também é. Só que a punição não é o que acontece imediatamente. É o que vai acontecer depois. Então eu posso afirmar, e isso já foi perguntado em prova, e sempre que bota tal palavra resultado, o cara vai no objeto. Quando fala resultado do ato, o cara fala, eu lembro, é objeto. Tá? Eu lembro que é só fechar o olho que eu vou ver. Cuidado para não tropeçar. Porque às vezes se pergunta qual é o resultado imediato do ato. Não o imediato, mas o imediato. Não o que acontece agora, mas o que vai acontecer depois. Vamos analisar o nosso quadro aqui, vem até aqui. Qual é o resultado imediato da demissão? É a vacância, é o seu objeto, resultado imediato. Mas dessa demissão, pergunto, não terei a satisfação do interesse público? Sim, que é uma finalidade. Mas eu tenho uma finalidade especial que está aqui. Qual é? A finalidade de punir. Finalidade punitiva. A punição, posso afirmar que também é um resultado da demissão? Também é. Mas não um resultado imediato. Estamos diante daquilo que vai ocorrer depois. Posso dizer então, preste atenção, que a finalidade pode ser conceituada como resultado imediato?
Sim. O que eu quero é que vocês não confundam resultado imediato, que é a finalidade, com o resultado imediato, que é o objeto. Tá bem? Então, quando na sua prova for perguntado qual é o resultado imediato do ato, é o seu objeto. Qual é o resultado imediato? Será a sua finalidade. Perfeito? Tá, então, cuidado para não confundir, porque a gente confunde isso. Tá? Cuidado para não confundir. Resultado imediato, objeto. Resultado imediato, finalidade. Tá bom? Beleza? Beleza. Agora observem, por favor. O objeto, nós já sabemos, é o resultado prático, é o resultado imediato, é o efeito jurídico imediato, é aquilo que acontece. A pergunta que faço a vocês é, sobre o objeto, poderá existir discricionariedade? Poderá a lei dar uma margem de liberdade à autoridade, no que se refere ao objeto? Na competência não tem. Vamos lembrar um pouquinho de uma penalidade que eu tenho na Lei 8.112, que é a penalidade de suspensão. Qual é o prazo da suspensão? De até 90 dias. Hora que a lei me dá a possibilidade de aplicar a suspensão de até 90 dias, está me dando uma margem de liberdade no que se refere ao objeto? Sim. Então eu pergunto, o objeto do ato admite a discricionariedade? Admite. E nós vamos anotar na frente, o objeto do ato admite. Podem anotar agora, viu? Fiquem à vontade, tá bom? O objeto do ato admite a discricionariedade. O objeto do ato admite a discricionariedade. Ponto. Isso ocorrerá quando a lei outorgar ao administrador, isso ocorrerá quando a lei outorgar ao administrador a possibilidade de escolher um dentre vários objetos possíveis. A possibilidade de escolher um dentre vários objetos possíveis. Pode colocar entre parênteses a suspensão de até 90 dias. Falamos do objeto do ato, agora nós vamos falar do outro elemento ou outro requisito do ato, que é o que nós temos aqui, ó. Será o motivo. Que é o motivo. Competência, objeto e agora motivo. O que é o motivo de um ato administrativo? Preste atenção. Motivo pode ser definido como a situação
de fato ou de direito que leva ou que levou à prática do ato. Motivo é a situação de fato ou de direito que leva ou levou à prática do ato. Agora preste atenção. A exposição dessa situação de fato tem nome. A exposição do motivo tem nome. Qual é o nome da exposição do motivo? É a motivação. Então, o que é o motivo? É a situação de fato ou de direito que leva à prática do ato. A sua indicação, a sua exposição é a motivação. Beleza? Agora pergunto, motivo e motivação se confundem ou são coisas diferentes? O motivo e a motivação são coisas diversas, são coisas diferentes. O motivo é a situação de fato ou de direito que leva ao ato. A exposição do motivo é a motivação. Tá bem? Então são coisas diferentes. Então, motivo é a situação de fato ou de direito que leva ao ato. A sua exposição é a motivação. São coisas diferentes. Vamos anotar do lado de cá, onde nós fizemos aqui, trouxemos o exemplo da demissão. Então vamos lá. A demissão é o objeto, é a vacância. Isso é o objeto do ato. Agora eu pergunto a vocês, por que demitiu o sujeito? Por um motivo. A lei descreve lá os motivos que levam à demissão. Lá na lei 8.112 de 90, mais precisamente no artigo 132 dela, há uma relação de motivos que levarão à demissão. Posso dizer que aqui eu tenho um rol de infrações, eu tenho uma relação, um rol de infrações administrativas que levarão à demissão. Ora, então por que o sujeito foi demitido? Porque ele praticou uma infração administrativa. Qual infração ele praticou? Aquela prevista em lei. Vamos botar uma aqui. Vamos colocar a improbidade. A improbidade é motivo suficiente para demissão? É, porque a lei prevê. Só que prestem atenção. Na lei, no artigo 132, eu só tenho a improbidade? Não, eu tenho infrações ali. Eu tenho a corrupção passiva, eu tenho a advocacia administrativa, eu tenho o abandono de função, eu tenho várias infrações. Agora eu pergunto, a administração, ao demitir o funcionário, tem que existir motivo suficiente para tanto? Tem. Os motivos suficientes estão previstos em lei. Para eu saber qual foi o motivo escolhido, ela precisa fazer o quê? Ela precisa expor. Então a motivação é necessária. Ela precisa expor. Então, o motivo deverá ser exposto, não sempre, mas em algumas situações. Isso é motivação, tá certo? Tá. Então, qual é o motivo de uma demissão?
É a situação de fato ou de direito que leva à prática do ato. Qual foi o motivo, no nosso caso? Qual foi essa situação de fato? Foi a improbidade. Preciso expô-la? Preciso. Preciso indicá-la? Isso é motivação. São coisas diferentes. Portanto, motivo e motivação são coisas diferentes. Só que nós precisamos complicar a nossa vida. Surge agora um tema complicado que é a teoria dos motivos determinantes. Já já nós vamos anotar tudo isso daí. Teoria dos motivos determinantes. Prestem atenção qual é a razão de existência dessa teoria. Nós vamos estudar a lei de licitações, e lá na lei de licitações, no artigo 24, há uma relação enorme de hipóteses que admitem a dispensa da licitação. Então estão todas lá, guerra, calamidade pública, dentre outras que eu tenho lá. Então no artigo 24, há várias situações, há vários motivos que legitimam a dispensa da licitação. Pergunto, posso dispensar ou devo? Posso. A dispensa é um ato discricionário. Só que para eu dispensar, deve estar presente um daqueles motivos elencados na lei. Eu vou lá e dispenso. Dispenso a licitação porque houve guerra. Pergunto, a guerra é, de acordo com a lei, motivo suficiente para a dispensa? Sim. Então, comparando o ato, a dispensa em razão da guerra, com a lei, está tudo em ordem? Está. Poderia eu ter escolhido outro motivo? A calamidade, por exemplo? Poderia. Mas o motivo que eu escolho me vincula. O que isso quer dizer? Que agora não basta eu comparar ele com a lei. Eu tenho que comparar ele com a realidade. Eu tenho que saber se a guerra existiu. Eu tenho discricionariedade para escolher outros motivos? Sim, mas escolhi um. Este que determinou a prática do ato e que foi apresentado como determinante para a prática do ato, vai me vincular. Ou seja, se não houve guerra, ainda que ela seja um motivo legítimo para tanto, se ela não existiu, babau, vamos anular o ato. Por quê? Porque a motivação, a exposição da guerra, vincula o administrador. Vincula ao motivo apresentado. Isso é teoria dos motivos determinantes. Agora, prestem atenção. Essa teoria dos motivos determinantes, ela só tem uma razão de existência só. É a possibilidade de escolha de um dentre vários motivos. Por que que tem essa razão de existência? Porque se fosse na lei um único motivo para a dispensa, vamos pensar que a lei só tivesse lá a guerra, e eu dispensei, pergunto, o ato seria legal? Bastando eu comparar ele com a lei. Se eu olho ele ato e olho para a lei, é legal ou ilegal? No caso dos motivos determinantes, não. A lei me dá uma relação de motivos. Poderia ter escolhido qualquer que não fosse a guerra? Ao escolher a guerra, este ato me vinculou àquele motivo dentre vários admitidos pela lei. Isso é teoria do motivo determinante. Vamos anotar no quadro aqui. Então, olha o que nós temos. Motivo. Vamos botar aqui o ato. Dispensa de licitação. Esse é o ato que me interessa, o ato A. Para eu praticar a dispensa, eu preciso olhar para a lei, no artigo 24, e escolher um dentre
os vários motivos que eu tenho na lei. Então, a lei me dá uma relação de motivos. 1, 2, 3, 4 e muitos outros. Dentre eles, eu tenho ali a guerra, a situação de emergência, a situação de calamidade e outras mais. Ao dispensar a licitação, poderia ter escolhido qualquer dos motivos que eu tenho na lei? Poderia. Ao eleger a guerra, preciso expor o motivo escolhido? Preciso. Por que eu preciso? Se eu somente digo, dispensei a licitação e ponto, dá para saber qual foi o motivo escolhido dentre vários? Não. Então aqui eu preciso da motivação. Que é o quê? A indicação do motivo. E eu apresentei qual motivo? A guerra. Pergunto, guerra, é motivo suficiente para levar a dispensa? Sim. Poderia ter escolhido qualquer outro, mas escolhi a guerra. O motivo, guerra, era discricionário? Era, já que eu poderia escolher qualquer um dos outros. Ao escolher o motivo e indicá-lo, pergunto, a motivação agora impõe a mim o dever de demonstrar que o motivo existiu. Então a motivação vincula o administrador. A motivação vincula o administrador ao motivo apresentado. Podem anotar, por favor. A motivação vincula o administrador ao motivo apresentado. Agora na sequência. A ausência de fato, a ausência de fato do motivo apresentado levará, a ausência de fato do motivo apresentado levará à anulação do ato. Ponto. Paramos aqui, depois a gente vai completar. Mas olha a pergunta que eu faço. Levará à anulação do ato? Sim. A pergunta que faço é simples. Essa anulação existe porque há um descompasso entre o ato e a lei? Olha aqui. Vamos lá? A anulação, neste caso, está ocorrendo porque há um descompasso. Traga até aqui, por favor. Vem até aqui, por gentileza. Aqui, ó. Obrigado. Há um descompasso entre o ato e a lei? Não há. A guerra é motivo suficiente para levar. Se eu for comparar o ato com a lei, tá tudo jóia, cara. Tá? Então preste atenção. Nesse caso, a anulação existe porque há um descompasso entre o ato e a lei? Não. Para eu anular esse ato, eu estou me valendo do quê? Da teoria dos motivos determinantes. Podem anotar na frente, então. Para anulação do ato, nos valeremos da teoria dos motivos determinantes. Teoria dos motivos determinantes, segundo a qual
a motivação, segundo a qual a motivação nos atos discricionários, segundo a qual a motivação nos atos discricionários vincula o administrador ao motivo apresentado. Ponto. Agora preste atenção, por gentileza, no seguinte. A teoria dos motivos determinantes, ela tem grande importância nos atos discricionários. Tá bem? A mesma importância ela terá nos atos vinculados? Pergunto. Vamos fazer uma substituição aqui no nosso quadro. Olha, vamos pensar que o administrador não tivesse liberdade para a prática do ato. Vem até aqui, por favor. Vamos pensar que a lei não desse a ele liberdade de escolha, que falasse para ele, ó, para você dispensar a licitação, só há um motivo previsto na lei, que é a guerra. Vamos pensar que a lei não desse a ele liberdade de escolha. Fala, ó, a dispensa só em caso de guerra. Ponto. Não tem outra situação que a admita. Pergunto a vocês. Vem até aqui, por favor. Neste caso, eu dispenso a licitação e não falo por quê. Eu não apresento a motivação. Precisaria apresentá-la? Não. Por que não? Porque ao dispensar, se só há um motivo que a legitime, se há um motivo que está na lei, qual é o pressuposto? De que a dispensa se deu em razão daquele motivo. Caso clássico que nós temos, a aposentadoria compulsória. O senhor Júlio César está aposentado compulsoriamente. Ponto. Preciso falar o porquê? Não, só há um motivo que a lei estabelece. Quer ter completado 70 anos de idade. Por isso que nos atos vinculados, a teoria dos motivos determinantes, ela perde importância, porque basta comparar o ato com a lei para saber-se de sua ilegalidade. Quando a lei me dá uma relação de motivos, o fato de ter escolhido um daqueles motivos não leva por si a absoluta certeza de que está tudo de acordo. Está de acordo com a lei, mas pode não ter existido o motivo apresentado. Se eu comparo o ato com a lei, a conclusão que eu chego é de que está em ordem. Só que agora eu preciso ver se o motivo ocorreu. Tá bem? Vamos resolver a questão que nós temos ali adiante. Vamos lá? Segundo a teoria dos motivos determinantes, a motivação dos atos administrativos é sempre necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito aos interessados como à própria administração. Certo ou errado? Tá a coisa mais bonita do mundo, mas tá errado. Tá? Por quê? Porque quando a lei exige um único motivo para a prática do ato, eu preciso expor o motivo? Não. Não preciso. Ademais, preste atenção, ademais, a Lei 9784, de 1999, no artigo 50, ela elenca os atos que devem ser motivados. Numa interpretação a contrário senso, aqueles que não estão lá não precisam de motivação. Então eu não posso dizer que todo e qualquer ato precisa de motivação. Não preciso.
E a teoria dos motivos determinantes, ela não tem relevância, não tem importância prática em relação aos atos vinculados. Então o item está errado. Pois não. Certo. Sim. Não, não. Aí você está partindo de um pressuposto. Deixa eu te falar. Você está partindo de um pressuposto equivocado. A aposentadoria compulsória ela existe só em uma situação. Aí eu tenho a aposentadoria vinculada, que são em outras situações, mas não é compulsória. Compulsória, quando eu digo que há uma obrigatoriedade, a lei prevê isso. Tá? Então, o que se denomina a aposentadoria compulsória é uma situação só, que é os 70 anos de idade. Tá? As outras aposentadorias, no caso do interditado, que é por invalidez, não devo dizer que ela é discricionária. Ela continua sendo vinculada desde que presente os requisitos. Presentes os requisitos, eu devo aposentá-lo. Mas eu tenho várias outras aposentadorias vinculadas, inclusive a voluntária. Se eu preencho os requisitos de idade e de tempo e peço a aposentadoria, eu pergunto, a administração deve me dar ou pode? Ela deve, mas não é compulsória. Tá bem? Quando se fala aposentadoria compulsória, é aquela que a administração realiza em uma única situação, que é os 70 anos de idade. Ainda que haja outras que são vinculadas. Tá bem? Perfeito. Sim. Então, mas aí o problema está na denominação, na verdade. Sim, mas aí eu te... Perfeito, perfeito. Não, mas olha, eu dei um exemplo. Agora, não são todos os atos vinculados que dispensam a motivação. Tá bem? São alguns atos vinculados que necessitam de motivação. Por exemplo, quando se fala de aplicar penalidades, a administração deve aplicar penalidades? Ela deve, não pode, ela deve, é vinculado. Quais os motivos elencados na lei? Eu tenho vários. Por isso que para demitir é necessária a motivação. Apesar de ser um ato vinculado, é necessária a exposição do motivo, porque são vários previstos em lei. Eu só dei um exemplo para indicar que nem todos os atos vinculados necessitam de motivação, especialmente aqueles onde eu só tenho um motivo presente na lei. O exemplo que eu dei foi da aposentadoria compulsória. Tá? O raciocínio está perfeito. Os atos vinculados, onde eu tenho vários motivos possíveis, eu preciso expor. Tá? Mas não posso dizer, como a questão está afirmando, que todos os atos vinculados exigem isso. Tá bom? Então vamos lá. O item ali está errado. A questão, por favor. O item está errado. A próxima. Em obediência ao princípio da solenidade das formas, entendida como meio pelo qual se exterioriza a vontade da administração, o ato deve ser escrito e manifestado de forma expressa, não se admitindo no direito público o silêncio como forma de manifestação da administração. Certo ou errado? Vem até aqui, por favor. A administração silenciou, ela não falou nada, ficou quietinha. Esse silêncio pode ser entendido como modo de manifestação? Pode? Se depende, pode. É sim ou não? Quando seria possível isso? Esse é um assunto muito interessante, que nós vamos deixar para depois do nosso café. Tá bem? Até um abraço e já já nós estamos de volta.